Queimaduras podem acontecer a qualquer momento, né? Seja na cozinha, um descuido bobo ou até uma situação mais séria. O fato é que são super comuns. E o que a gente faz naqueles primeiros segundos, minutos, faz toda a diferença. Então, vamos direto ao ponto. O objetivo aqui é entender de forma clara e direta como agir do jeito certo e seguro. Olha, é uma pergunta que dá um frio na espinha, não é verdade? Acontece tudo tão rápido. E na hora, o que bate primeiro é o pânico, o desespero. Mas sabe, ter o conhecimento certo na cabeça é o que separa o pânico da ação correta. A ideia é justamente essa, que no final dessa nossa conversa a gente se sinta muito mais preparado. Bom, antes de sair correndo para saber o que fazer, a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, vamos entender o que é de fato uma queimadura. Parece óbvio, mas tem mais coisa aí do que a gente imagina. E olha só que interessante. A gente ouve queimadura e já pensa em fogo, em panela quente, certo? Mas a definição é bem mais ampla. Na verdade, qualquer lesão na pele, nos tecidos, que pode ser causada por um monte de coisa. Desde calor, claro, até produtos químicos, eletricidade e até radiação. Exato! Pensa no dia a dia. Um café que vira, o ferro de passar, isso é o que a gente chama de queimadura térmica. Mas também tem as químicas, né? Com produtos de limpeza mais fortes, por exemplo, tem as elétricas, um choque e, claro, a de radiação, que todo mundo conhece bem. Aquela queimadura de sol depois de um dia na praia. Viu só como o leque é grande? Ok, então a gente já entendeu o que é uma queimadura e de onde ela pode vir. Agora vem a parte talvez mais crucial de todas, saber avaliar a gravidade da coisa. Porque, vamos combinar, uma queimadura não é tudo igual, e é essa avaliação inicial que vai ditar os próximos passos. E não é um achismo, sabe? A equipe de emergência, os médicos, eles têm um checklist mental. Eles olham a profundidade, o tamanho, o lugar do corpo que foi atingido e não para por aí. Avaliam também o risco de infecção, a idade da pessoa, o estado geral de saúde e, super importante, se a pessoa inalou fumaça. É uma análise 360 graus da situação. Vamos começar pelo mais intuitivo, talvez, a profundidade. A pergunta aqui é simples. Quão fundo foi o estrago? 1, 2, 3 camadas da pele? Isso é fundamental, porque a profundidade vai dizer se aquilo vai sarar sozinho ou se vai precisar de um tratamento mais sério. Depois da profundidade vem a extensão, ou seja, o tamanho da queimadura. E aqui a lógica é bem direta. Quanto maior a área queimada, maior o perigo. Pensa assim, uma queimadura grande não é só um problema de pele. Ela mexe com o corpo inteiro e pode levar a complicações muito, muito graves. Fator número 3, localização. E esse é crítico. Imagina uma queimadura pequena. Se for nas costas, é uma coisa. Agora, essa mesma queimadura no rosto já acende um alerta vermelho porque pode comprometer a respiração. Ou nas mãos, nos pés, numa articulação como o joelho ou o cotovelo, pode atrapalhar o movimento para sempre. Então, o lugar onde a queimadura acontece pode sozinho transformar um caso simples numa emergência. E para fechar essa análise, temos mais 2 pontos que são decisivos. Primeiro, a idade. Crianças muito pequenas e idosos são sempre mais vulneráveis. A pele é mais frágil, a recuperação é mais lenta. E o segundo ponto é um alerta máximo. Se houver inalação de fumaça ou vapor quente, isso é uma emergência das mais graves, porque as vias respiratórias podem inchar e fechar. É uma corrida contra o tempo. Beleza. Agora que a gente já tem essa visão geral de como avaliar a gravidade, vamos entrar no que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, os graus da queimadura. Primeiro, segundo e terceiro grau. Isso nada mais é do que uma forma de classificar a profundidade do dano. Vamos ver como diferenciar um do outro. Vamos botar lado a lado as duas mais comuns. A de primeiro grau é aquela clássica de sol, sabe? Quando a pele fica vermelha, ardendo, mas só a casquinha de fora foi afetada. Já a de segundo grau, aí o negócio foi um pouco mais fundo. Além da camada de fora, a camada do meio da pele também foi atingida. E essa imagem deixa tudo bem claro, né? De um lado, a queimadura de primeiro grau. Só vermelhidão, a pele fica seca, dói bastante. Do outro lado, a de segundo grau. E qual o sinal mais óbvio? A bolha. Apareceu bolha, já sabe. O dano foi mais profundo. Então, recapitulando a de primeiro grau. Pele vermelha, seca, um pouco inchada e super sensível ao toque. A dor é aquela ardência chata. O exemplo perfeito é o do sol mesmo, quando a gente passa um pouco do ponto, mas sem chegar da bolha. Agora, na de segundo grau, a estrela do show, infelizmente, é a bolha. A dor aqui costuma ser bem mais forte e o inchaço também é maior. E uma coisa legal de saber, aquela bolha não está ali à toa. Ela é como se fosse um curativo que o nosso próprio corpo cria para proteger a pele que está machucada por baixo.
E aí chegamos na mais grave de todas, a de 3º grau. Aqui o estrago é feio, destrói tudo, todas as camadas da pele e pode chegar no músculo, no osso. Mas o mais perigoso e o mais estranho é que a pessoa pode não sentir dor nenhuma na área. E por quê? Porque a queimadura foi tão profunda que destruiu até os nervos. Então olha que loucura, a falta de dor, nesse caso, é um sinal de alerta máximo. Certo, já sabemos o que é, como avaliar e como classificar. Chegou a hora da verdade. A parte prática. O que a gente faz de fato nos primeiros minutos depois que uma queimadura acontece? Vamos ao passo a passo. A ordem aqui faz toda a diferença. Passo 1, e mais importante que tudo, segurança. Tira a pessoa de perto do que causou a queimadura. Passo 2, tenta acalmar a pessoa. O nervosismo só piora. Passo 3, o pulo do gato, água. Água corrente e fria, não gelada, em cima da queimadura por uns bons minutos. Isso para o processo de queima da pele. Enquanto a água corre, já vai tirando com cuidado anel, relógio, qualquer coisa apertada antes que comece a inchar. E por último, cobre a área com um pano limpo, sem apertar, só para proteger. Agora atenção para a lista do que nunca fazer. É aqui que moram os mitos que podem dar muito errado. Primeiro, nada de gelo direto na pele, gelo também queima. Segundo, esquece pasta de dente, manteiga, pó de café, pomada, nada disso. Essas coisas só seguram o calor lá dentro, podem infeccionar. E terceiro, aquela tentação, não estoure as bolhas. Lembra que elas são a proteção do corpo? Deixe elas quietinhas. Para a gente finalizar, vamos ver 2 casos bem específicos que pedem uma ação um pouquinho diferente, mas que é vital saber. Queimaduras por produtos químicos e quando a pessoa pega fogo. Caiu um produto químico na pele, a missão é uma só e é urgente, tirar aquele produto dali o mais rápido possível. E como a gente faz isso? Com muita, mas muita água corrente. O objetivo é lavar, diluir, mandar embora. E não é uma lavadinha rápida, não. A recomendação é lavar sem parar por, no mínimo, 30 minutos. Isso mesmo, meia hora debaixo da água. Esse tempo é o que pode fazer toda a diferença para diminuir o estrago do produto químico. E se acontecer aquela cena de filme de terror da roupa de alguém pegar fogo? A gente precisa lembrar de 3 palavras: pare, abafe e resfrie. Primeiro, não deixe a pessoa correr, porque isso alimenta o fogo. A pessoa tem que parar. Depois, deita ela no chão e abafe o fogo com casaco, com cobertor. Só depois que as chamas apagaram completamente é que a gente começa a resfriar a pele com água. Aí um aviso importantíssimo: nunca, jamais use um extintor de incêndio na pessoa. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, saber tudo isso não é sobre não ter medo. O medo vai estar lá. É sobre ter a ferramenta certa para agir, mesmo com o medo. É ter conhecimento para ser a pessoa que mantém a calma no meio do caos. E essa informação toda pode ser exatamente isso. A calma que faz toda a diferença. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.